Oi, pessoal. Hoje eu voltei, não é uma continuação de nada, é só a continuação da minha vida mesmo. Bom, o que eu tô fazendo? Qual que é o vídeo de hoje? Qual que é o assunto de hoje? Eu irei falar sobre um filme que eu assisti. Esse filme, ele já é meio antigo, né? Ele é de 2007 e muita gente conhece, né? Você já deve ter visto aí no título. Enfim, muita gente conhece, que é a Ponte para Terabithia, mas eu só assisti ele recentemente, já faz uns dias que eu assisti. E ele me despertou em mim muitas reflexões. Então, por isso, eu resolvi que eu quero falar sobre esse filme porque eu preciso falar sobre alguma coisa. E eu gostei muito, embora tenha um final triste. Já tô dando um spoiler aqui, perdão se você nunca assistiu. Enfim, eu acho que eu vou dar mais spoilers. Então, se você nunca assistiu esse filme e você tem interesse em assistir, eu já aviso pra você assistir primeiro. Mas, por favor, não me abandone, tá? Salva esse filme pra você assistir mas depois de você assistir o filme. Se você não se importar com spoilers, né? E agora, se você já assistiu, continue aqui comigo. Ou não, né? Porque você faz o que você quiser da sua vida. Deixa eu ver o que eu vou falar. Bom, eu vou fazer um leve resumo sobre esse filme, mas será um resumo das fontes da minha cabeça, tá? É o que eu lembro. E eu já faz um dia que eu assisti, eu não vou lembrar de todos os detalhes. Eu vou falar o que mais me chamou a atenção, as coisas que mais marcaram pra mim, né? Que mais me marcam, assim, quando eu assisti o filme. Esse filme, ele tem muitas cenas importantes. Já vou avisando logo que eu acredito que ele tenha muitos significados. Mas eu vou, como eu já disse, mas eu vou pontuar as cenas que são mais importantes para mim. Os detalhes que mais me chamam a atenção, que isso me passou, que eu entendo disso tudo, que pode não ter nada a ver com o que realmente significa, mas que me gerou reflexões, né? E aí eu vou falar sobre reflexões que me vieram assistindo o filme e algumas reflexões que eu já tinha sobre a vida e que eu encontrei nesse filme um exemplo para falar sobre esses sentimentos. Na verdade, depois eu não vou falar exatamente sobre o filme em si. Eu vou usá-lo para tirar um tema, ou seja, para me ajudar a chegar em uma reflexão. Então, talvez não tenha exatamente uma ligação direta. Nem sei se vai fazer muito sentido isso no final, mas vamos ver, vamos confiar no processo. Eu espero que dê tudo certo para eu explicar aqui os meus pensamentos. Eu só acho que eu estou sendo repetitiva porque eu sinto que eu já disse isso no primeiro vídeo que eu postei, né? Então, galera, me perdoem, mas eu vou repetir que isso aqui, a minha intenção é, com esse canal, é fazer vídeos de bate-papo, fazer vídeos aleatórios, que eu vou descobrindo o que vai ser esse canal junto com vocês. Eu também não sei, vai ser o que me der na telha. E o principal vai ser a ASMR, porque eu gosto de falar baixinho, sussurrando na maioria das vezes. Hoje eu acho que eu não tô falando sussurrando, eu tô falando um pouco, né? Mas é porque assim, gente, eu tenho um problemaço, né? Que dizem que eu falo muito baixo. Então eu pensei assim, por que não virar uma ASMR, né? Fazer um canal de ASMR, porque eu falo baixo normalmente mesmo e, galera, é um desabafo isso. Todo lugar que eu vou, tudo que eu vou fazer, ai, as pessoas não me ouvem, eu fico, ai. E aí, quando é pra falar baixo, geralmente eu me empolgo e eu falo alto. Geralmente quando eu tô tendo surtos. Mas enfim. Raiva aumenta a voz da gente, né? Se eu tiver com raiva, provavelmente eu vou falar alto. Se eu estiver muito feliz.
e muito fora da, da órbita mesmo. Aí eu falo alto, mas geralmente as pessoas reclamam que eu falo baixo. Que reclamam não, né? Na verdade, elas não reclamam que eu falo baixo, elas só me avisam, né? Não é uma reclamação, é que eu levo pro coração, que eu fico, caramba, sabe? Eu fico, poxa, eu estou praticamente colocando a minha alma pra fora e você não está me ouvindo. Ai, então eu vou começar aqui falando sobre um resuminho das fontes da minha cabeça sobre esse filme. Então eu vou parar de tanta enrolação. Já vou avisando logo que eu sou bem ruim pra falar sobre as coisas que eu assisti. Eu sou muito ruim pra explicar as coisas, tá? Me perdoe. Mas eu vou falar só o que eu lembro mesmo. Perdão. A história do filme é sobre Jesse, um menino que sofre bullying. Ele tem uma relação difícil com a família dele e gosta muito de desenhar. A família dele não sabe muito lidar com ele porque ele tem um comportamento um pouco diferente, né? Não que isso seja um defeito, tá? É o que eu tô explicando. Ele tem um comportamento um pouco diferente das outras crianças, né? Dos outros meninos, principalmente. E por isso o pai dele coloca uma cobrança excessiva nele, né? Porque ele quer que o menino seja homem, entendeu? Aquela coisa machista de sempre. Só que ele gosta de desenhar, ele é um menino mais pensativo, ele tem uma outra visão, um outro sentimento sobre a vida. E ele tem várias irmãs, não vou me lembrar quantas, mas as irmãs dele também fazem bullying com ele de dar raiva delas, enfim. Apenas a irmã caçula que entende, que se conecta com ele. De sentimentos, de gostar de estar perto dele, e, enfim. Ele é importante para a irmã caçula, mas em alguns momentos ele se incomoda com a irmã caçula porque ela é muito nova ainda e ela não consegue entender alguns sentimentos, né, por ser muito criança. Então ele meio que afasta ela em alguns momentos do filme, né, da história. Bom, o filme também conta a história da Leslie, os dois principais do filme. Ela é a vizinha nova do Jesse e também aluna nova da escola onde ele estuda. Ela também é muito talentosa, gosta de escrever poemas e histórias. A Leslie também tem problemas para fazer amizade, ela sofreu bullying em todas as escolas que ela estudou. Aí ela passa a ter os mesmos problemas nessa escola. Porém, o que mudou nessa nova escola foi a amizade que ela fez com o Jesse. Peraí que meu gato tá comendo, eu acho que vai sair todo o barulho da ração. Bom, por eles serem vizinhos, eles voltaram pra casa no mesmo ônibus escolar. Aí, nesse trajeto, eles desenvolveram uma amizade. E, enfim, ele se fechava porque vários traumas, né? Gente, vamos combinar, ele já era muito traumatizado, coitado. Bom, aí finalmente essa amizade acontece e eles decidem ir pra floresta. Floresta? Eles decidem ir pra floresta brincar. Aí nisso a Leslie, nessa brincadeira, viu uma corda que ela se pendurava nessa corda e para atravessar o rio, né? Mas era uma corda velha, que a gente não sabia quantos anos estava lá, ou seja, ela é bem louca. E aí ela foi e atravessou. Aí o Jesse, ele tava com um pouco de medo de fazer isso. Mas ele fez, né? Ele pensou, vamos desafiar também, vou fazer essa loucura. Pulou. Né, os dois foram se penduraram na corda e deu tudo certo até então. Deixa eu ver. Bom, aí nesse momento a Leslie, ela tem a ideia de criar um lugar só deles, onde não existissem as pessoas ruins que zombavam deles, longe do mundo real. Aí a Leslie, ela também tinha um certo problema com a família dela, porém era diferente do problema do Jesse. Era uma outra criação, né?
Embora os pais dela não fossem rígidos, eles também eram ausentes. A solidão da Leslie fazia com que ela procurasse em sua imaginação um jeito melhor de ver as coisas. Por isso ela tem a ideia de criar esse mundo imaginário que se chama Terabitia. E é esse o mundo que ela ensina o Jesse a enxergar, onde ela usa a seguinte frase: feche os olhos e deixe sua mente aberta. E Jesse, que não acreditava na existência de Terabitia, passa a gostar de ir para lá também, né? Ele passa a acreditar, ele passa a desenvolver essa imaginação. A primeira cena que eu quero falar, que eu acho interessante, é a cena que, assim, quando eles vão pra Terabitia, eles sempre, a maioria das vezes, eles enfrentam os Trolls. E eles lutam com os Trolls. Nossa, eles levam até o cachorro pra brigar com os Trolls. Aí, como eles enfrentam os Trolls em Terabitia, quando eles chegam no mundo real, eles se deparam com uma situação que eu não vou me lembrar qual cena exatamente. Tem uma cena que eu não lembro quem que fala pra quem, mas eu acho que os dois usam essa frase, né? Em determinados momentos do filme. A gente, talvez eu esteja louca, porque minha memória já está falhando. Bom, aí algum deles fala assim pro outro: se você enfrenta um troll e você não sabe enfrentar essa situação, tipo, nisso eu vejo uma forma criativa de enfrentar os problemas da vida real, entendeu? É isso que eu queria falar. É uma forma criativa de enfrentar os problemas da vida real. Você, na sua mente, você ressignifica aquele problema, sabe? Às vezes não é um problema tão difícil de resolver, mas é porque às vezes a gente fica com a cabeça tão travada nas situações difíceis que a gente não consegue enxergar fora de outros ângulos. Então, você usando a sua imaginação é uma forma de você desenvolver na sua mente o hábito de criar soluções, né? Uma forma de desenvolver uma certa criatividade, né? Porque para você sair de problemas, às vezes é necessário você ser criativo também. Então, soluções é criatividade também, né? Solução também significa. Gente, eu me perdendo totalmente no que eu tô falando, mas é isso. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Aí tem uma outra cena que eu acho que frisa bastante. Eu quero falar que é uma cena da professora. A cena é a seguinte: a Leslie, ela vê a professora carregando um monte de caixas, de coisas, e com dificuldade de levar as coisas até a sala de aula. E aí eu não lembro exatamente as palavras que ela usa, mas ela fala assim pro Jesse: por que você não ajuda a professora? Eu acho que ela precisa de ajuda, tal. Só que o Jesse, de início, ele não quer ajudar porque ele tá com medo do bullying. Mas depois ele pensa melhor, né? Aí eles usam aquela frase do troll lá: se você enfrenta um troll, você consegue enfrentar essa situação. Tipo, eu não lembro exatamente a frase do troll também, mas eu lembro que o sentido. Perdão, gente. Ignora, gente, é confusão. Mas, enfim, aí numa outra cena ele resolve ajudar a professora. Nessa situação se cria uma oportunidade, porque antes o Jesse era muito fechado. Então, nessa hora que ele resolve ajudar a professora, ele meio que se permitiu ter essa conexão, né, com a professora. Ele se permitiu dar essa abertura para ela de poder ajudá-lo. Aí mais pra frente tem aquela cena clássica de bullying em que os meninos vão lá e derrubam os livros do Jesse. E nessa hora que os livros estão no chão, a professora vê que
os desenhos do Jesse são muito bons. E ela aproveita essa oportunidade, né, que ela viu o talento dele e convida ele mais pra frente pra ir numa exposição de arte. Ajudando ele a ter o interesse de estudar, a enxergar oportunidades para estudar, para ir atrás de uma carreira que ele goste, né, para fazer o que ele gosta da vida dele, não ficar preso naquela vida que a família dele esperava que ele tivesse. Mas ele era muito talentoso e ele tinha que fazer o que ele gostava. Ponto. Enfim, aí nisso se criou uma oportunidade porque a professora teve abertura para conversar com ele e para chamar ele para ir para uma exposição de arte. Então, eu quero dizer que a imaginação ela também te ajuda a criar soluções para os problemas, e quando você cria soluções para os problemas, automaticamente você também cria novas oportunidades. Quando você abre o espaço para sua mente olhar de outros ângulos, porque na verdade você passa a enxergar as oportunidades, né? Antes talvez a gente não enxergue, né, as soluções e as oportunidades, porque a nossa mente fica muito fechada numa coisa só. Então, quando a gente abre esse universo dentro da gente, a gente consegue enxergar uma forma melhor de solucionar nossos problemas. É isso. Tá confuso, mas eu vou conseguir concluir esse vídeo, pelo amor. Outra coisa que eu sinto que eu preciso explicar sobre tudo isso que eu falei, talvez eu nem precisasse explicar, mas eu coloquei na minha cabeça que eu preciso. É o seguinte, quando eu falo sobre criar soluções, tô falando sobre hábitos mentais saudáveis. Ou seja, não tô querendo fazerem nada fora da realidade, porque cada um tem a sua vida e as suas possibilidades. Então, eu tô falando sobre criar possibilidades dentro da sua realidade também, né? No caso, tipo, o que eu posso melhorar no meu dia? O que eu posso melhorar nos meus hábitos? Né? O que eu posso, talvez, mudar? Ou o que eu posso fazer diferente para ter uma vida, né, mais harmoniosa, um dia mais saudável, né? Não sei explicar, mas porque às vezes a gente melhorando uma coisinha simples, assim, a gente olhando uma coisinha só diferente, já abre uma porta para coisas que a gente nem imaginava que a gente conseguiria, né? Então, é sobre isso que eu estou tentando falar, né? Porque tudo dentro da nossa realidade sempre. Porque eu acho isso meio arriscado, né? Porque às vezes a gente acaba olhando pra vida dos outros e talvez a gente ache que é a solução e que dá certo pro outro, dá certo pra gente. Mas cada um tem uma realidade diferente, né? Cada um tem uma vida diferente, existem vários tipos de realidades. A gente tem que ter isso muito claro na nossa mente pra gente não sofrer, porque é difícil, né, explicar. Muito obrigada por me ouvir todas as explicações, porque eu tenho agonia de pensar que eu deixei alguma coisa mal explicada, só que eu também não, eu saio falando as coisas que me vem na cabeça e depois, de repente, eu tô tipo, nossa, mas isso aqui talvez não esteja claro. Então, pessoal, eu peço perdão desde já, porque eu acabei falando demais. O vídeo vai ficar longo, então eu vou ter que separar ele em partes. Então, a parte 2 eu vou postar em breve. Muito em breve, tá bom? Até a próxima!